Hebreus capítulo 10, o verso 25. Hebreus capítulo 10, o verso 25. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos ler juntos? Não deixemos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Queridos, essa epístola aos Hebreus, ela foi escrita aos cristãos que estavam passando por muitas lutas, muitas perseguições e sofrimentos. Ninguém sabe quem foi o autor desta carta. Um dos pais da igreja, Orígenes, ele disse o seguinte: quanto ao autor, somente Deus o sabe. Essa carta, ela foi escrita no período de 64 a 68 depois de Cristo, em um contexto de perseguição crescente aos cristãos antes da destruição do Templo de Jerusalém. O que acontecia? Qual era o problema que estava acontecendo? Diante da pressão, da perseguição que os irmãos, especialmente os irmãos que eram judeus e se converteram, diante da pressão que eles estavam sofrendo, eles sofriam perseguição dos judeus e sofriam perseguição dos romanos. Então, diante das perseguições, das lutas, das dificuldades, eles começaram muitos começaram a abandonar a fé. E outros também começaram a pensar na possibilidade de abandonar a fé, de largar a igreja, de largar com tudo para que a perseguição cessasse. Então, diante dessa perspectiva daqueles crentes, daqueles irmãos sofrendo perseguição, alguns já abandonando a fé e outros pensando seriamente em abandonar, o autor, então, ele escreve esse texto e ele apresenta esta exortação, uma exortação muito firme, que ele vai dizer: não deixemos de congregar-nos. Esse texto, ele vai revelar que a comunhão com os irmãos, estar na igreja com os irmãos, não é opcional, mas ela é essencial para a vida cristã. E o que a gente quer compartilhar com a igreja, então, é o seguinte: a importância de estarmos juntos. A importância de estarmos juntos. E esse texto vai nos chamar a atenção, então, para algumas coisas. A primeira coisa que ele vai chamar a atenção é: congregar-se é um mandamento, não uma opção. Então, se congregar, se reunir com os irmãos, estar junto com os irmãos, não é algo opcional, é um mandamento. Por isso o texto vai dizer: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. O que o autor está dizendo é que quando os problemas começam a acontecer, consequentemente, uma tentativa ou uma ação de começar a querer se afastar dos irmãos. O autor, então, ele vai fazer essa afirmação em um tom pastoral e autoritativo. Ele não está dando um conselho. O autor, ele não está sugerindo
aquela comunidade: olha o seguinte, pensa o seguinte, olha, eu sei que vocês estão passando por lutas, eu sei que vocês estão passando por problemas, eu sei que a fé de vocês está sendo testada, então pensa o seguinte, olha, considere, de repente, será que vale a pena abandonar a igreja, largar o convívio com os irmãos? O autor não está aconselhando. O autor, ele não está sugerindo. Ele está estabelecendo um mandamento espiritual. Mas por que ele diz isso? Porque o abandono da congregação já era um costume de alguns. E esse costume de alguns lá é o costume de muitos aqui, de muitos hoje. O que era costume de alguns, hoje é um padrão, é um padrão generalizado. Quando o pessoal sai para evangelizar, o que mais encontra é o ex. O que mais encontra na rua, nos bares, são o ex. Ex-crente, ex-igreja. Eu já fui da igreja, eu já frequentei a igreja, eu já estive lá. Isto era uma realidade no passado. E é também uma realidade hoje. Mas isso mostra uma negligência que ela começa gradualmente, diante de determinados problemas, diante de determinadas dificuldades que surgem, a tendência das pessoas é começarem a se afastar. E essas dificuldades que começam a surgir vai gerar um isolamento. As pessoas acabam querendo ficar sozinhas, achando que não vale a pena estar junto com os irmãos. Mas a verdade, queridos, é que sozinhos somos presas fáceis do inimigo. Não é à toa que Jesus mandou seus discípulos irem de 2 a 2. Jesus nunca aconselhou ninguém a andar sozinho. A igreja, ela é uma comunidade em que pessoas caminham juntas. E quando a gente muitas vezes observa esses ex, é uma coisa interessante. As pessoas dizem que saíram por causa do pastor, que saíram por causa do presbítero, por causa do diácono, por causa da irmãzinha, de uma fofoca. Mas eu nunca vi ninguém falar que saiu da igreja por causa de Jesus. Porque se a gente está por causa de alguém ou de alguma coisa, mais cedo ou mais tarde, esse alguém ou alguma coisa vai nos tirar. Mas se estamos por causa de Jesus, ninguém tira a gente. Ninguém tira a gente. E qual é o problema? O problema é que esse afastamento progressivo da igreja revela enfraquecimento espiritual. Porque o que acontece? Quanto mais as pessoas começam a se afastar da comunhão dos irmãos, mais elas vão se enfraquecendo espiritualmente. É por isso que, quando você sai para evangelizar, você encontra pessoas que já foram de uma igreja e eles dizem, muitos dizem normalmente o seguinte: olha, eu já fui, eu quero voltar, mas eu não consigo, não tenho forças. Não há força em mim para voltar. A cada dia que a gente se afasta, a cada dia que a gente deixa de nos congregar, a cada dia que a gente deixa de estar em comunhão com os irmãos, a gente vai se enfraquecendo espiritualmente. E chega uma hora que as forças vão embora e não há mais capacidade em nós de conseguir voltar, mesmo querendo. Por isso,
o autor ele vai dar esse mandamento autoritativo. Não abandoneis as vossas congregações, como é costume de alguns. Segunda coisa que esse texto vai nos revelar, vai nos mostrar, segunda coisa, é que a comunhão é um meio de exortação e cuidado. Então ele vai dizer, olha, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Isso é, tem gente que tem essa prática. Ficou difícil, ficou complicado, eu pulo fora. Mas ele vai dizer, antes façamos a demonstração. A igreja, a congregação, a comunidade, não é apenas presença física, mas é envolvimento espiritual. Às vezes as pessoas acham que é uma... vão para a praia juntos? Isso é uma bobagem. Vou para a praia, eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que fazer isso. Isso é comunhão. Isso é fortalecimento da comunhão dos irmãos, estar junto. Quanto mais tempo pudermos passar juntos, desfrutarmos da comunhão, isso vai nos fazer nos desenvolver espiritualmente. A igreja, ela é consequentemente um lugar onde somos exortados. A igreja é um lugar onde somos encorajados. E a igreja também é um lugar onde somos corrigidos em amor. O problema hoje é que a gente tem mais na igreja é crente mimizento. É crente mimizento, se aborrece com qualquer coisa, dá chilique, dá show. O pastor não apertou minha mão, eu magoei, estou magoado porque o pastor não apertou minha mão, porque eu fiz aquilo, eu varri lá, eu varri a porta da igreja e o pastor não falou nada, eu não volto lá, eu não vou porque não me deu oportunidade. Crente mimizento, se magoa por qualquer coisa fica ofendido. Essa geração de crente hoje, é comprovado que hoje essa geração que temos de crente é a pior geração de toda a história da igreja. É tudo gente mimizenta, tudo gente cheio de frescura. De não me toque, de não me pode, de não sei o quê. Que não conseguem aguentar, segurar a barra, segurar o tranco, que não aguenta sofrer, que não aguenta ser contrariado, tem que ser paparicado, tem que passar a mão na cabeça, tem que massagear ego. E aí então, porque qualquer coisinha eu saio da igreja, porque qualquer coisinha eu me afasto, mas por quê? Não, porque eu fui na igreja, ninguém falou comigo, né? Eu fiz aniversário, ninguém colocou lá no grupo que fez aniversário, então ninguém me ama, né? Deixa de ser bobo, deixa de frescura, cresce, amadurece. E aí, por qualquer coisa, quer abandonar. Mas a igreja é uma comunidade que nos leva a uma exortação mútua, consequentemente, a um cuidado mútuo, a um crescimento mútuo em que devemos encorajar uns aos outros, ajudar uns aos outros, mas, ao mesmo tempo, pisar no calo um dos outros quando é preciso. Nós temos uma geração que aprendeu que não pode dizer não. Que não pode dizer não. Você chega no shopping, a criança quer aquele brinquedo, a mãe diz não, ele se joga no chão, começa a bater perna, criar show. E a mãe fica olhando para a cara do moleque com cara de pastel. Pelo amor de Deus, meu filho, faz isso não, olha o bico que eu estou pagando. Uma vergonha. Nós vivemos essa geração, uma geração toda mimizenta, que não pode ser contrariada. Mas a igreja é um lugar que muitas vezes gera contrariedade, porque tem que disciplinar, tem que corrigir, tem que falar o erro, tem que exortar.
É por isso que tem muita gente que é um monte de igreja que só fala de amor, de bondade, de coisa, mas não aponta o dedo, não fala sobre pecado, que tem que mudar de vida. John Owen, ele vai dizer o seguinte: a negligência da comunhão cristã enfraquece a alma e abre espaço para a apostasia. Nós precisamos, queridos, entender que Deus nos fortalece por meio dos irmãos. É através dos irmãos que a gente cresce espiritualmente, das experiências, do convívio, da relação. Porque sozinhos nós não crescemos espiritualmente. Isoladamente a gente não cresce. Não adianta você falar, não, eu vou chegar em casa, eu vou orar, eu vou ler Bíblia, eu vou fazer isso, você não vai crescer. Paulo vai dizer que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta na igreja. É quando o povo está reunido, é que Deus se manifesta de forma plena, poderosa, extraordinária. E se nós queremos ter revelações de Deus, o local que acontece é quando estamos com os irmãos. E quando nós saímos disso, nós perdemos a revelação de Deus. Terceira coisa que o texto vai nos mostrar é quanto mais perto da volta de Cristo, mais necessária é a comunhão. Por isso o autor vai dizer, é tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia que o autor coloca, ele aponta para o dia da segunda vinda de Cristo. Ele está dizendo o seguinte, Cristo está voltando. Quanto mais perto ele está, mais necessidade temos de comunhão, mais necessidade temos de estar juntos, mais necessidade temos de socorrer um ao outro, mais necessidade temos de caminhar juntos uns com os outros. O que o autor está dizendo é o seguinte, em vez de relaxar, o texto ele ensina que devemos intensificar nossa comunhão. E o que mais diz hoje é que Cristo está à porta, os sinais estão chegando, e o que a gente vê? Relaxamento. O autor diz, não. Qual é a razão da gente estreitar nossas relações? Qual é a razão de aumentarmos a nossa comunhão? Qual a razão de não nos deixarmos descongregarmos? É porque Cristo está voltando. E Ele vai buscar a sua igreja. Ele vai buscar a sua igreja. A proximidade do fim, a proximidade da volta de Cristo, exige e deve gerar em nós vigilância, perseverança e unidade. Por quê? Porque os tempos são difíceis, os tempos estão difíceis. Viver a fé cristã hoje está cada vez ficando mais difícil. E isoladamente nós não conseguimos viver essa fé. Nós precisamos, por isso a Bíblia diz que nós devemos levar a carga um dos outros. Devemos caminhar juntos uns com os outros para dividir as cargas. Diante dos problemas que estamos passando e da proximidade da vinda de Cristo, o autor ele diz, olha, caminhe junto. Não abandone, não se afasta. Está difícil? Sim. Vai ficar mais difícil. Mas o que vai tornar mais fácil é aprendermos a caminhar junto, aprendermos a estarmos juntos, aprendermos a viver juntos. Mas viver junto em família é complicado. Quem tem irmãos e quem teve muitos irmãos sabe o quão é complicado viver em família. É muito complicado. Mas é família. Cada um tem a sua maneira de ser, cada um tem a sua frescura, cada um tem o seu modo de ser, mas é irmão, tem o mesmo sangue. Tem o mesmo sangue. Nós somos irmãos. Nós temos o mesmo sangue.
O mesmo sangue que foi derramado na cruz do Calvário corre nas nossas veias. Seja você presbiteriano ultra-tradicional ou um ultra-neopentecostal, é o mesmo sangue, vai para o mesmo céu. Não sei como é que vai ser lá. Eu não sei como é que vai ser, mas vai estar todo mundo lá. Não sei como é que vai ser. Um vai dar um glória a Deus, o presbitério vai olhar, rapaz, meu irmão, você está no céu. Eu não estou no céu, por isso que eu dou glória a Deus, e você fica quieto. A gente vai para o mesmo lugar, temos o mesmo sangue. É por isso que na mesma família, um é todo expansivo, o outro é explosivo, o outro é todo quietinho. Mas é irmão. E consegue viver razoavelmente bem. E a gente precisa aprender, porque quando vêm as lutas, quando vêm as dificuldades, os irmãos se juntam. E a última coisa que o autor ele vai chamar a nossa atenção, em quarto lugar, é que não há vida cristã verdadeira fora do corpo. Não há vida cristã verdadeira fora do corpo. Não há vida cristã verdadeira fora da igreja. Calvino, ele disse o seguinte: ninguém pode se afastar da comunhão da igreja sem, ao mesmo tempo, afastar-se de Cristo. Um cristão sem igreja é uma ideia estranha ao Novo Testamento. O Novo Testamento não concebe a ideia de alguém ser cristão, alguém ser filho de Deus, alguém servir a Deus não estando na comunidade dos santos. Essa história de desigrejado, de crente, isso não existe, isso não é bíblico, isso não é bíblico. Eu sou crente, mas eu adoro a Deus em casa, não é crente coisa nenhuma. Isso não tem na palavra de Deus. Quem é crente, quem é salvo, ele está junto com os irmãos. Por isso Jesus ele vai ser, de certa forma, extremamente radical. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos Ele não fala, onde estiver um reunido em meu nome, eu estou. É por isso que muita gente fala, eu sou a igreja. Você não é igreja coisa nenhuma. Eu não sou a igreja. Eu sou um membro da igreja. Mas eu sozinho não sou igreja. Eu sou só igreja quando tem pelo menos 2. Aí somos igreja. Aí somos igreja. Não, ninguém é igreja. Aqui há uma igreja, mas eu sozinho, eu faço parte da igreja, eu sou um membro da igreja, parte do corpo de Cristo. Mas eu não sou o corpo de Cristo, eu só sou o corpo de Cristo quando eu estou com os irmãos. E quando estamos como irmãos juntos, reunidos, ali Deus se manifesta de forma plena. É por isso que João vai dizer que Jesus ele anda no meio da igreja. Ele não anda no meio do irmão. Ele anda no meio da igreja. Então ele está hoje andando aqui no meio da gente. Está circulando aqui. Não existe, é inconcebível no Novo Testamento essa ideia de eu sou crente sozinho, do Cristo em casa, do eu ligar a televisão e ali cultuar a Deus sozinho, tomar minha ceia sozinho. Não existe isso. Isto não é bíblico. Deus, ele preserva o seu povo no corpo, não no isolamento.
É por isso que a primeira coisa que o nosso inimigo, que Satanás, faz é querer nos isolar. Uma ovelha sozinha é uma presa fácil para o lobo. Sozinhos, nós não temos como nos defender. É por isso que precisamos aprender a andar em grupo, a andar com gente, a caminhar com pessoas. Eu oro por você e você ora por mim. Mas se você está sozinho, ninguém ora por você. Porque ninguém sabe o que você precisa, ninguém conhece a sua necessidade, ninguém vai até o altar do Senhor para orar por você, porque não sabe o que você está precisando. Não sabe quais são as suas reais necessidades, porque você está sozinho. A verdadeira fé, ela se manifesta na vida comunitária. Por quê? Porque servir a Deus isoladamente não corresponde ao ensino das Escrituras. Servir a Deus isoladamente não corresponde ao ensino das Escrituras. Aí a gente volta novamente. É por isso que Jesus sempre mandou os discípulos irem de 2 em 2. Nunca sozinhos. Nunca sozinhos. Queridos, congregar-se é um mandamento divino. Entenda, não é algo opcional. Não é um conselho que ele dá, é uma ordem, é um mandamento de preservação para nós, de cuidado que Deus tem para conosco. Congregar-se é um meio de graça, porque quando estamos juntos, nós crescemos espiritualmente. Quando estamos juntos, Deus se revela a nós. Quando estamos juntos, Deus usa pessoas para ministrar aos nossos corações, para trazer uma palavra de sabedoria, para trazer uma direção, para falar algo que venha nos edificar, nos dar direção, nos fazer entender o propósito de Deus, que a gente não consegue entender quando estamos sozinhos. Nós temos faíscas, mas a chama, ela acontece quando estamos juntos. Congregar-se é um mandamento divino, é um meio de graça, é uma proteção espiritual. Quando estamos juntos, nós somos protegidos. Nós estamos protegidos porque um protege o outro, um guarda o outro. Como alguém diz, né? Vigia, varão. Vigia, varão. Um guarda o outro, um protege o outro. Um ajuda o outro. Mas se você está sozinho, não tem como, não há como se autoproteger. Assim, queridos, nós não devemos ceder à tentação do isolamento. Não devemos ceder à tentação de, quando surgem problemas, a gente querer nos afastar, de abandonar. Mas precisamos aprender a caminhar juntos, a andarmos juntos, a prosseguirmos para o alvo, como o apóstolo Paulo diz, para a soberana vocação que há em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a fé cristã, ela é vivida em comunidade. Fé cristã é vivida em comunidade. Fé cristã é vivida entre os irmãos. É por isso que quando uma das primeiras coisas que a gente lê no livro de Atos, quando a igreja é constituída, vai dizer que todos eles estavam juntos. Todos eles andavam juntos. Todos eles iam de casa em casa juntos e partiam pão. Sempre juntos. E o que aconteceu? Aquela igreja derrotou o império mais poderoso que já pisou na face da terra. Porque eles caminhavam juntos.
é importante aprendermos a andarmos juntos. Porque andando juntos, nós vencemos. Sozinhos, sempre seremos derrotados. Mas se andarmos juntos, e é por isso que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua. Ele não diz que as portas do inferno não prevalecerão contra o Luiz. O inferno vence o Luiz. Mas se o Luiz está no meio da igreja, não vence coisa nenhuma. Porque os 300 se levantam e derrubam o inimigo. Mas sozinho, a gente é derrotado. Curve a sua cabeça. Se coloque diante do Senhor. Precisamos andar juntos para o nosso crescimento espiritual. Precisamos andar juntos para desenvolvermos comunhão. Precisamos andar juntos para crescermos espiritualmente. Precisamos andar juntos para que a manifestação plena de Deus aconteça no nosso meio. Precisamos entender esse mandamento do autor de Hebreus. Não deixeis de vos congregar, como é costume de alguns. Mas admoeste um ou outro. Está difícil, pede socorro, pede ajuda. Por isso Jesus disse, se você tiver algum problema com o seu irmão, o que você tem que fazer é parar a sua oferta no altar e ir lá resolver com o seu irmão. Mas ele não diz que você tem que abandonar, largar e sair. A comunhão, o estar junto, é a coisa mais preciosa, porque um dia vamos estar juntos com o Cordeiro, todos juntos, adorando ao Senhor.